Nessa nossa aula estaremos abrangendo os advérbios de intensidade, também conhecidos como os advérbios de grau. Então, vamos lá. Um advérbio é uma palavra ou conjunto de palavras que modificam verbos, adjetivos ou até mesmo outros advérbios. Normalmente os advérbios modificam os verbos, nos dizendo como, com que frequência, quando ou onde algo é feito. Então temos aqui o exemplo, we walked really slowly, ou seja, nós caminhamos muito lentamente. Aqui os advérbios estão efetivamente qualificando a ação walked, ok? Tendo isso em vista, existem muitos tipos de advérbios e entre eles temos os advérbios de grau, que é o foco dessa nossa aula. Esses advérbios nos falam sobre a intensidade em que algo é feito. Eles geralmente são colocados antes do adjetivo, advérbio ou o próprio verbo que eles modificam. Então veja essa sentença. I was too scared to move forward. Ou seja, eu estava muito assustado ou com muito medo para ir para frente. Então você tem aqui o adjetivo que é modificado por esse advérbio, que é o scared, e o advérbio em si, vindo antes dele, to. Agora perceba que esse to aqui é com dois os. Não é aquele to que normalmente você vê em outros locais, como por exemplo, I want to talk to you. É uma outra palavra, no caso um advérbio, nós vamos estar olhando nele mais a fundo daqui a pouco. Advérbios de grau bem comuns são extremely, quite, just, almost, very, to, como já vimos, enough, etc. Então, definitivamente aqui, todos indicam efetivamente a intensidade no qual algo é feito. Continuando. Enough pode ser usado tanto como um advérbio quanto um determinante. Enough, como um advérbio, tem o significado de no grau necessário, ou seja, o suficiente. E vem depois do adjetivo ou do advérbio que está modificando. Pode ser usado em frases positivas e negativas. Então, vejamos essa sentença. This bed isn't comfortable enough. Aí você tem a ideia aqui sendo negativa, ou seja, esta cama não é confortável o suficiente. Definitivamente, então, uma ideia negativa. Tendo isso em vista, vejamos aqui. O enough é frequentemente seguido por to, mais o verbo no infinitivo, ou for something or someone. Vejamos aqui. They are not old enough to get married. Ou seja, eles não são velhos o suficiente para se casarem. Então, definitivamente, é um outro exemplo de, pelo menos nessa ideia, algo negativo. Ou seja, eles não são velhos o suficiente para se casarem. E por último, temos aqui, this suit is big enough for Mike. Agora temos o enough sendo expressado de uma forma positiva. Ou seja, este terno é grande o suficiente para o Mike. Agora não é mais uma questão de insuficiência, mas é de suficiência, ou seja, exatamente o que é necessário. Tudo bem? E perceba que, mais uma vez, você tem o to mais o verbo no infinitivo, aqui no to get. Então, enough to get married, para expressar a ideia de se casar. Ou você tem o enough seguido de for, não é? No caso, for Mike. Excelente. Ou então o enough é frequentemente seguido por to, ou ele é frequentemente seguido por for. Mas a questão principal que também eu quis mostrar é que ele pode ser utilizado tanto para expressar uma ideia positiva quanto negativa. Tudo bem? Excelente. Agora, o advérbio to tem dois significados distintos, cada um com seus próprios padrões de uso. To é usado com um advérbio que pode significar também e vai ao final da frase que ele modifica. Então perceba que o primeiro significado que a palavra to tem é a ideia de também. Ou seja, eu faço isso também. I do it too. Vejamos aqui. To, como um significado de advérbio, indica a ideia de excessivo, vindo antes do adjetivo ou do advérbio que ele modifica. Pode ser utilizado tanto no positivo quanto no negativo, ou seja, tanto para expressar uma ideia positiva quanto uma ideia negativa. É importante compreendermos isso porque, frequentemente, nós vemos as pessoas falando assim, I like my dog too much. Ou seja, eu gosto do meu cachorro demais, ou eu gosto muito do meu cachorro. Essa é a ideia que ele quer passar. Mas, com a utilização do to, ou seja, esse T-O-O, a ideia que ele está expressando na prática é que eu amo meu cachorro excessivamente. E pode-se inferir daí que talvez ele deveria amar menos, porque talvez o cachorro não retribua o amor, não é? Então, perceba que o to utilizado num contexto como esse sempre indica a ideia de excesso,
portanto, tende a indicar uma ideia negativa, porque nada que é em excesso é bom. Então, vamos lá. Você tem aqui, I'd like to go to the cinema too. Ou seja, eu também gostaria de ir ao cinema. Esse to está indicando então que eu tenho esse mesmo pensamento que você tem. Eu também gostaria de ir ao cinema. E aqui depois você tem um outro exemplo de sentença que indica que o to sendo utilizado para expressar a ideia de excesso. Então, is he too young to become a president? Ou seja, ele é jovem demais para se tornar um presidente? E aí vem a resposta, no, he isn't too young for that. Ou seja, não, ele não é jovem demais para isso. Então, perceba que agora o to indicando a ideia de excesso. Tudo bem? Excelente. Agora, observe que há uma grande diferença de significado entre o to e o very, que é aquela questão que nós havíamos falado, né? Se eu quero dizer eu gosto do meu cachorro muito, eu gosto muito do meu cachorro, eu gosto do meu cachorro demais, mas não necessariamente querendo expressar a ideia de excesso, nós utilizamos o very. Por exemplo, I like my dog very much, ao invés de falar I like my dog too much. Então, vamos ver aqui. Very expressa um fato, uma realidade enfatizada, enquanto to sugere que há um problema, pois é um excesso que ele indica. Então, vejamos aqui. She speaks very quickly. Ou seja, ela fala rápido, ou muito rápido. Alguém pode necessariamente aqui interpretar isso até mesmo como sendo uma boa qualidade. Agora, vejamos essa sentença segunda aqui. She speaks too quickly. Tivemos um pequeno erro, eu somente gostaria de corrigir aqui. She speaks, é necessário um S, como no primeiro caso, tudo bem? She speaks too quickly. Então, perceba que temos o to agora sendo utilizado e expressa agora a ideia de que este falar rapidamente não é uma qualidade, mas sim, na realidade, um problema. Ela poderia falar mais lentamente. Então, aí temos inclusive um complemento. I can't understand her. Eu não consigo a entender. Então, perceba que existe uma real diferença entre very e to, tudo bem? Excelente. Tendo isso em vista, temos aqui, então, os advérbios sendo devidamente abrangidos. Muito obrigado.